Olá, sou o Dr. António Marcos. Bem-vindos de novo a este meu canal. Voltamos a um tema que é um tema recidivante nos meus vídeos, e isso deve-se essencialmente à importância muito grande que eu entendo que ele tem, e o tema é a alimentação. Exatamente porque tenho a convicção há muitos anos, e cada vez ela se acentua mais, que efetivamente a alimentação é a grande responsável pelo desenvolvimento das chamadas doenças degenerativas. Em meu entender, é, digamos, essa a minha crença. Ela contribui com mais de 80% dos fatores causantes para o desenvolvimento dessas doenças degenerativas. Bom, e hoje o tema da alimentação vai ser enfocado num sentido muito estrito, muito particular, e que tem a ver basicamente com a recente publicação pela revista Lancet, como sabem, essa revista de referência no mundo da medicina, de um estudo extraordinariamente importante, não só pela sua abrangência, como pelo número de pessoas envolvidas e pela diversidade que o estudo comporta de regiões do globo. O estudo foi publicado agora em 29 de agosto passado e traz a confirmação daquilo que alguns de nós vimos defendendo há várias décadas e que temos vindo a insistir de uma forma mais ou menos intensa, com a necessidade de, efetivamente, as questões das orientações, das guidelines em matéria de alimentação serem revistas, serem corrigidas e, nomeadamente, ser estabelecido um novo patamar, um novo paradigma para a própria investigação nestas áreas. O problema com a alimentação hoje é um problema extremamente complexo, extremamente difícil de lidar com ele, sobretudo para aqueles que não têm a preparação intensiva que quem está, enfim, na área da saúde e da medicina em particular tem. E porquê? Porque, basicamente, a alimentação tornou-se uma daquelas áreas em que toda a gente dá palpite. Toda a gente tem opinião sobre o que deve ser a alimentação da espécie humana. São os dietistas, são os nutricionistas, são os médicos alopatas, são os médicos naturopatas, são bloggers, são investigadores, são jornalistas, são cozinheiros. Toda a gente dá palpite sobre isto. E eu volto a dizer o que já disse, enfim, noutros vídeos, inclusivamente já tratei este tema em diversos dos meus vídeos, um dos quais, se quiserem, podem consultá-lo clicando exatamente aqui neste link que vos deixo. A questão é que a alimentação humana é bastante arredia, efetivamente, daquilo que são as metodologias de investigação que habitualmente utilizamos na área médica. E porquê? Porque comporta demasiadas variáveis e não é fácil controlar todas essas variáveis. Bom, é exatamente por causa dessa complexidade que eu acho que cada vez menos as pessoas hoje sabem o que é que devem efetivamente comer. E é bom que não esqueçamos o seguinte: todas as espécies têm uma dieta que lhes é própria. A espécie humana não é diferente. E é exatamente a indispensabilidade de conhecermos aquilo que marcou o ADN da espécie humana na sua interação com o meio, na sua adequação ao meio, que fez com que determinados alimentos fossem, efetivamente, bons e imprescindíveis, necessários para que realmente os humanos pudessem viver e viver bem e ter alta e elevada performance, e, em contrapartida, outros não são adequados, efetivamente, à nossa espécie. Este meu canal e estas minhas intervenções querem ser, efetivamente, esse porto de abrigo para uma informação correta, técnica e cientificamente avalizada, eticamente irrepreensível, mas também uma informação que
que esteja alicerçada na prática clínica e, portanto, naquilo que são os resultados práticos da intervenção em saúde humana com a parte propriamente da alimentação. Bom, este vídeo em particular pretende abordar um estudo científico, esse estudo científico publicado agora recentemente pela revista Lancet, que mereceu de alguma forma uma certa divulgação nos mídia, que vem assinalar uma coisa extremamente interessante, que é o risco cardiovascular, essa incidência de patologias cardiovasculares que acossam, digamos assim, sobretudo os países mais desenvolvidos e que são a principal causa de morte no mundo mais desenvolvido. Este risco cardiovascular, o estudo vem dizer que não está nas diabolizadas gorduras, diabolizadas ao longo das últimas décadas, maiormente naquelas que são gorduras saturadas, mas sim no excesso de consumo de hidratos de carbono. Ora, esta é uma questão que eu venho a assinalar desde há muito, tanto naquilo que são os artigos que eu escrevo, como inclusivamente nos vídeos que tenho produzido. O que traz de novo este estudo? Trata-se efetivamente de um estudo, a palavra certa pode designar, é incrível, tanto pela sua extensão humana e etária como temporal, levada a cabo em mais de 135 mil indivíduos, de ambos os sexos, idades compreendidas entre os 35 e os 70 anos, em 18 países dos 5 continentes, e com um acompanhamento médio de 7 anos e meio. Portanto, é um estudo que efetivamente não pode ser descurado e que merece não só que a população em geral o conheça, mas uma análise muito cuidada, muito apurada daquilo que são todos os intervenientes em matéria de saúde que fazem a intervenção do ponto de vista nutricional. E é esse vídeo que hoje vamos tratar de comentar pela sua importância. Pois bem, vejamos algo curioso que se passou relativamente a esta situação da divulgação do vídeo pela comunicação social e depois dos vários interlocutores que intervieram, enfim, relativamente ao estudo e à sua divulgação. Mas comecemos exatamente por tratar a questão fundamental, que é o estudo. E no estudo, que vocês poderão também ter acesso aqui no meu canal, neste link também vos deixo, começa por tirar as seguintes conclusões. E eu passo a ler por uma questão de maior fidedignidade. A elevada ingestão de hidratos de carbono está associada a mais elevado risco total de mortalidade, enquanto que a gordura total e os diversos tipos de gordura estão associados com o menor risco total de mortalidade. A gordura total e os diversos tipos de gordura não estão associados com a doença cardiovascular, infarto do miocárdio ou morte por doença cardiovascular, enquanto a gordura saturada tem uma relação inversa com a incidência de AVC. Novas linhas de orientação nutricional devem ser definidas à luz das presentes constatações. Eu devo-vos dizer que este é verdadeiramente um estudo revolucionário. Mas é um estudo revolucionário porque efetivamente traz algo de novo? Não, é um estudo que confirma dezenas de estudos anteriores aos quais ninguém prestou atenção e que tem a vantagem de este ser mais abrangente, mais apurado e mais, obviamente, impactante. Bom, eu venho dizendo, e muita gente no domínio da medicina naturopática vem desde há décadas fazendo a chamada de atenção para todas as guidelines nutricionais que têm sido desenvolvidas estarem francamente comprometidas do ponto de vista daquilo que são os critérios científicos. E porquê? Porque basicamente as pessoas hoje em sede de investigação não leem todas as fontes que devem ler, não estudam tudo aquilo que devem estudar e obviamente produzem estudos parciais, muitas vezes sabe-se lá
enfeudados a alguns interesses económicos. Há obras que são fundamentais e, em matéria de alimentação, tudo o que foram estudos antropológicos, isto é, sabermos o que é que os nossos antepassados consumiram e que naturalmente os alimentou e construiu o nosso ADN, é fundamental para sabermos o que nos deve alimentar agora. Bom, neste vídeo também que eu já fiz anteriormente, vocês podem aí ver os autores, os principais autores que apontaram desde há várias décadas no sentido da conclusão do estudo que agora vos apresento. Pois bem, este estudo foi alvo, como vos disse, de divulgação na comunicação social e, inclusivamente, em alguns canais foram entrevistadas pessoas teoricamente especializadas na área da nutrição. Num desses canais foi entrevistado uma nutricionista à qual foi colocada a questão de saber qual era o peso dos hidratos de carbono na chamada roda dos alimentos portuguesa. Como sabem, uma invenção portuguesa, contrastante com aquilo que é a pirâmide alimentar norte-americana, mas que tanto a pirâmide como a roda dos alimentos, francamente, são áreas onde a ausência de fundamento científico é manifesta. Bom, a resposta da senhora nutricionista a esta pergunta foi, talvez um pouco apressada, mas foi clara no sentido de dizer que o consumo que a roda dos alimentos sugere é de 1/3 das calorias diárias, assinalando naquela roda exatamente o triângulo correspondente às batatas, aos cereais, enfim, e a alguns tubérculos. Pois bem, eu chamo-vos a atenção e aqui fica colocado exatamente o gráfico relativo à roda dos alimentos, que aquele terço que é referido não é efetivamente o terço que corresponde, na verdade, aos hidratos de carbono sugeridos por essa roda dos alimentos. Como poderão ver neste segundo gráfico, a roda dos alimentos tem uma sugestão de consumo de hidratos de carbono muitíssimo mais vasta. Uma sugestão que chega a atingir os 65% a 70% da recomendação de ingestão de calorias diárias. E este é exatamente um problema sério e é o problema que vem chocar de frente com as conclusões deste estudo fantástico que agora é publicado na Lancet. Isso leva-me ao terceiro ponto, que é as orientações alimentares oficiais. Pois um dos casos mais paradigmáticos do nonsense a que se chegou em matéria de orientações alimentares é exatamente esta nova roda dos alimentos, chamada mediterrânica, intensamente divulgada pela nossa Direção-Geral da Saúde e pelo Programa Nacional para a Promoção de Alimentação Saudável, criada por investigadores da Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, com o apoio da Direção-Geral do Consumidor, e que todas as entidades oficiais divulgam em todos os centros de saúde e escolas como sendo, e passo a citar, um bom guia para orientarmos a nossa alimentação. Dizendo, é constituída por 7 grupos de alimentos, os quais foram agrupados de acordo com as suas semelhanças e características nutricionais, somando-se a água no centro. Além disso, a roda estabelece porções diárias recomendadas e equivalentes entre os alimentos. Pois bem, vejam nessa roda, poderão visualizá-la de novo, que as sugestões quanto a hidratos de carbono são muito fáceis de entender. 1 a 2 porções de leguminosas. Eu chamo a atenção que as leguminosas têm alguma riqueza em proteínas, é verdade, mas essencialmente são ricas em hidratos de carbono. Sugerem 4 a 11 porções de cereais, derivados e tubérculos. Também temos aqui alguma pequena porcentagem de proteína, em meu entender, de péssima qualidade, mas a riqueza essencial destes cereais é alguma fibra e muitos hidratos de carbono. Recomenda 3 a 5 porções diárias de hortícolas, mais uma vez fibra e hidratos de carbono. 3 a 5 porções de frutas, mais uma vez fibra e hidratos de carbono. Numa frase curta e esclarecedora, nenhum organismo humano aguenta esta dose colossal de hidratos de carbono diário. Esta é a solução ideal para promovermos doenças degenerativas. E este é efetivamente o problema que temos hoje da divulgação errada de elementos ditos científicos que de científico não têm nada.
Nomeadamente, a própria Direção-Geral de Saúde faz a divulgação de um vídeo interativo desta chamada dieta mediterrânica e a roda dos alimentos, que tem alguns conselhos positivos, é verdade, como partilhar refeições com os familiares, com os amigos, usar ervas aromáticas, mexer, divertir-se, que são conselhos eminentemente sociais, mas que não são conselhos do ponto de vista alimentar. E por isso mesmo, na parte alimentar, o que temos é uma orientação alimentar a evitar totalmente. Curiosamente ou não, no relatório justificativo desta roda dos alimentos e deste guia alimentar mediterrâneo, publicado em 2016, entre os fundamentos destas opções, vamos encontrar um conjunto de discrepâncias claríssimas relativamente ao estudo agora publicado no Lancet. Mas não foi só este estudo que disse isso, há imensos estudos anteriores que o dizem. Nós, no entanto, continuamos a querer persistir nessa orientação errónea. E, sejamos francos, esta invenção portuguesa, nós somos muito criativos e às vezes excedemos de dieta mediterrânica. Na verdade, é uma verdadeira catástrofe alimentar, para a qual nós vamos tentando alertar desde há muitos anos os nossos pacientes e a população, mas que não temos obtido efetivamente o sucesso que mereceria a saúde das populações. Espero que este estudo chame realmente agora a atenção às autoridades. É que temos aí, como vos digo, as autoridades com um conjunto de recomendações pretensamente científicas, que na sua maioria não passam de mitos alimentares construídos num vazio e que têm contribuído basicamente para deteriorar a saúde das populações. Inclusivamente poderão ver também aqui o meu artigo escrito em 2011 sobre os mitos alimentares construídos exatamente neste domínio da alimentação, e também o vídeo sobre este tema, onde eu desmistifico tudo o que é dito sobre a bondade dos cereais, sobre a maldade da gordura animal, dos ovos, da carne vermelha, a fibra e inclusivamente aquilo que se diz de nefasto sobre os suplementos alimentares. Bom, o mais grave disto tudo, em meu entender, é que estes conselhos errados são instilados a crianças de tenra idade. E vocês poderão ver aqui ao lado as fichas de orientação alimentar saudável dirigidas às crianças do pré-escolar, viciando desde logo o pensamento a essas crianças com sugestões alimentares em que a rainha é a roda dos alimentos, com sugestões de carga de hidratos de carbono de 65% ou mais na alimentação diária destas crianças, que vão viciá-las para o resto da vida e que as vão conduzir a problemas graves de saúde, a vidas mais curtas e mais sofridas por variedíssimas doenças. Bom, isto leva-me ao quarto ponto que queria tratar, que tem a ver exatamente com as responsabilidades e a mudança de paradigma nesta matéria. Eu sou daqueles que entendo que a culpa não pode morrer sozinha, não podemos estar constantemente a lavar as mãos de responsabilidades que nos cabem. E é necessário que todos as assumam, sobretudo aqueles que as têm. Errar, todos erramos, é verdade, mas é muito mais grave aqueles que, sabendo que estão errados, persistem no erro, basicamente porque pretendem manter o status quo, mesmo que isso se faça à custa de vidas humanas ou do sofrimento das pessoas. Daí que a questão agora é muito simples. Senhores doutores médicos alopatas, senhores doutores nutricionistas, perante esta redundante prova científica de que o problema está no consumo excessivo de hidratos de carbono e não no consumo de gorduras, vão continuar a persistir nos mesmos erros que têm comprometido decisivamente a saúde das populações? Vão continuar a ensinar aos alunos os mesmos erros que eles depois, como profissionais, vão transmitir aos pacientes e ao público, continuando a degradar a vida dessas populações? Vai-se continuar a gastar rios de dinheiro público em divulgar orientações alimentares erradas? Ou vai-se ter a coragem de fazer o que é correto? Vai-se prestar atenção aos enormes estudos de antropologia médica e nutricional que esclarecem aquilo que alimentou a espécie humana durante centenas de milhares de anos e que marcou decisivamente o nosso ADN e que é a única forma de potenciarmos a nossa performance e nos mantermos saudáveis? Em conclusão, eu dir-vos-ia o seguinte: é muito importante mudar-se rapidamente o paradigma de investigação em nutrição, ultrapassando esse simples modelo médico-epidemiológico e optando por aquilo que eu defendo há muitos anos, que é o paradigma genético
na esteira de um grande autor, de um grande nutricionista chamado S. Boyd Eaton. Na verdade, temos que tratar de saber qual foi a dieta humana ancestral, e esse deve ser o ponto de partida de toda a investigação na área da alimentação humana. É um tema demasiado importante, é um tema que o público tem que estar inteirado, é um tema que não pode ser deixado a esse comentário bacoco de que lá vêm mais uma vez estes naturopatas com ideias peregrinas. Não somos nós já. Neste momento é a ciência que melhor se faz no mundo que nos dá razão, e essa é uma das grandes coisas que a vida humana tem. Mais tarde ou mais cedo a verdade e a razão vêm sempre ao de cima, e é importante que se faça alguma coisa, porque é a saúde de todos nós que está em causa. Bom, despeço-me, nada mais por hoje. Prometer-vos aquilo que já vos disse no passado, ser um farol ético e científico repreensível, que de alguma forma vos possa dar informação fidedigna neste mundo extraordinariamente complexo. Para isso eu trabalho apuradamente todos os dias, 365 dias no ano, sejam férias, feriados ou sábados ou domingos, e tentar de alguma forma ajudar aqueles que efetivamente se querem ajudar. É esse o sentido que dou à minha própria vida, e o bem-estar dos meus concidadãos para mim é fundamental, porque é dele também que depende do meu próprio bem-estar. Por último e sem pretensão, não o faço porque possuo mais conhecimento que os outros, possuo conhecimento que me levou a que na prática clínica eu verificasse a justeza desse mesmo conhecimento. E foi esse conhecimento e essa prática que ao longo de décadas me permitiram chegar e continuar a fazer a diferença no tratamento das patologias degenerativas. É a prática da medicina naturopática, de base científica, avalizada pela prática clínica, que acredito que pode melhorar de forma notável a nossa saúde, e nesta questão alimentar somos vanguardistas, somos pioneiros, e a ciência acaba de nos dar razão. Nada mais, até o próximo vídeo.